Olá, você está assistindo a palestra Existe uma Teologia da Libertação Verdadeiramente Católica? Proferida pelo jornalista Diego Hernandes na sede do Instituto São Pedro de Alcântara. O início da palestra não foi gravado, mas o palestrante faz um panorama entre as heresias do início do cristianismo e depois parte para a parte em que ele realmente fala sobre o tema, aproximadamente no 3º minuto. Aproveite essa bela palestra. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, se possível, fazer uma doação para o Instituto no nosso Apoia-se. Muito obrigado. Século III, mas sobretudo no século III. Se desenvolveu fortemente no século IV e chegou ao ponto ápice no século V. Jesus Cristo não é o verbo do Pai. Não é Deus. É filho de Deus, mas não é Deus totalmente. Olhem que fino, que cuidadoso detalhe, né? Que ponderação cuidadosa, mas que perigosa, muito perigosa, porque se aceitamos, e quase toda a humanidade que havia confessado Jesus Cristo, quando falo quase toda a humanidade, estou referindo, melhor dito, vou refazer, quase toda a igreja hierárquica, clero e bispos, no mundo que até então era cristão, aceitaram essa doutrina, no século V. Os papas tiveram que ter, durante esse período, alguns defenderam a fé com firmeza e foram perseguidos. Alguns, para não ser perseguidos, ficaram em posições ambíguas, não caíam em heresia, mas também não afirmavam a fé claramente para evitar um cisma claro maior e a perseguição. E pelo menos um papa desse período aceitou a heresia ariana e depois se arrependeu disso, né? Então, o século V nos ensina o cardeal Newman, o beato cardeal Newman, em um livro que escreveu, O Arianismo. Foi um círculo conquistado pela heresia, uma heresia que nasceu na comunidade cristã. Aquela teologia ariana era católica? Não era. Mas a maioria dos bispos sustentava ela. Não era católica. Mas nasceu na igreja católica? Não era católica. Por quê? Porque confrontava o depósito da fé, a mensagem de Jesus Cristo. E repito, não estou falando de uma doutrina fria, quadrada, escolástica, nada contra a escolástica. O sea, estou simplesmente dizendo, não me refiro a... Não está desafiando um livro, um catecismo, uma doutrina estruturada. Está desafiando a própria pregação de Jesus Cristo. O que Jesus falou, o que a igreja depois estruturou, o que colocou nos concílios, o que colocou no catecismo depois, o que depois a escolástica desenvolveu. Mas antes de tudo isso, havia a pregação de Jesus, a própria pessoa de Jesus e a transmissão dessa pregação pelos apóstolos e pelos sucessores dos apóstolos. Isso é o que confrontava o arianismo. A teologia da libertação é uma teologia católica ou não? Bom, de entrada, repito, vamos a supor que seja, porque nasceu dentro da comunidade católica com sacerdotes legitimamente ordenados e que faziam uso da Sagrada Escritura e de toda a estrutura teológica que permitia ser utilizada. Eu não sou teólogo, portanto não vou falar com toda a propriedade técnica de isto, sou um jornalista. Os jornalistas sabemos de todo, só que superficialmente. Então é quase como se não souberamos nada, né? Mas vou falar, digamos, do que estudei, do que tenho estudado a este respeito. Então, partamos do suposto que é católica porque nasceu no ambiente católico, na América Latina católica, desenvolvida por sacerdotes católicos.
que vamos a entender aqui por teologia da libertação? Vamos a entender esses desenvolvimentos teóricos, essas reflexões teóricas, sobretudo de sacerdotes, ainda que também tem leigos, que especialmente na América Latina tomaram o tema da pobreza e do sofrimento dos pobres para poder dar uma interpretação a toda a mensagem do Evangelho. Isto que vamos entender como teologia da libertação, ou seja, todo aquilo que foi elaborado e escrito na América Latina, tomando o tema da pobreza, reflexionando esse tema da pobreza e do sofrimento do pobre à luz da mensagem cristã, supostamente. Ok? Isso que vamos a entender por teologia da libertação. Uma história rápida da teologia da libertação, ela começa a ter nos anos finais dos 50, alguns primeiros ensaios, alguns primeiros escritos, mas nada elaborado ainda totalmente. É a época em que o modernismo está se expandindo através de diversos teólogos muito reconhecidos, como Karl Rahner, por exemplo, na Europa, e esta posição modernista, que era uma reformulação heterodoxa da fé, começa a influir em alguns seminaristas e sacerdotes que haviam ido à Europa a estudar teologia. Entre eles, Gustavo Gutiérrez, né? Entre eles, me parece que Gutiérrez esteve em Bélgica, Louvain, e o Boff foi outro depois, né? Que é posterior, que me parece que foi na Alemanha, só que não me lembro bem a universidade na qual esteve, mas como eles, muitos sacerdotes vão estudar a teologia na Europa e são, digamos, infectados por este espírito crítico do modernismo. Eles voltam à América Latina e começam a desenvolver, especialmente Gustavo Gutiérrez, uma reflexão, repito, sobre a pobreza, a partir de uma pergunta totalmente válida, que é válida até os dias de hoje. Por que a América Latina, sendo o continente com maior número de católicos no mundo, com o povo mais católico culturalmente, arraigado na sua cultura, é uma região onde a pobreza é tão grave? Serão ateus que governam a élite e esses ateus subjugam os cristãos? Não. Esses que governam, de qualquer partido que seja, são cristãos nominais, foram batizados, católicos, e governam a seus irmãos católicos com estruturas injustas. Tirem a palavra estruturas, pode parecer ideológica, governam de forma injusta. E tem muitos empresários cristãos que gerem, não todos, mas muitos, que dirigem suas empresas explorando aos outros. Não todos, mas há exploração, há salários injustos, há uma pobreza enorme. Por que isso acontece num continente católico? Essa é a pergunta que questiona, e uma pergunta lícita, absolutamente. Lícita ainda nos dias de hoje. Por que isso acontece em um continente de católicos? Por que os batizados são incapazes de gerar condições justas de desenvolvimento para seus irmãos? E a partir desse planteamento, Gustavo Gutiérrez escreve um livro que se tornará peruano, é um sacerdote peruano, que se tornará uma espécie de base da doutrina da teologia da libertação, que chama precisamente Teologia da Libertação, Perspectivas, né? Um amplo ensaio que imediatamente começou a se difundir por toda a América Latina e começou a incendiar as mentes dos teólogos da região. Imediatamente se posicionaram aqueles que estavam a favor e que estavam contra.
a principal objeção ou a principal novidade utilizada neste texto é que se fazia uso de alguns instrumentos, de algumas ferramentas, categorias do marxismo para poder analisar a realidade. E a novidade maior nesta teologia era que Gustavo Gutiérrez afirmava que esta teologia, ou seja, esta reflexão sobre Deus na pobreza, é mais do que uma reflexão, é uma praxis. Para ela, ou seja, uma prática. Para ela ser verdadeira reflexão, você precisa estar incorporado no sofrimento do pobre, senão você não consegue refletir. Incorporado no sofrimento do pobre, você consegue se colocar nos pés do pobre, que dizem eles, o pobre é Cristo, porque está no Evangelho, né? Jesus Cristo diz a seus discípulos uma parábola que no fim dos tempos chegará o dia em que eu separarei os cabritos das ovelhas, né? E direi aos cabritos que me perguntem por que estou colocando eles à esquerda e afastando-os de mim, eu direi, porque você me viu passar fome e não me deu de comer. Me viu passar frio e não me acobertou. Me viu com sede e não me deu água. Me viu sozinho e não me visitou, né? Ou seja, o pobre seria Cristo, de alguma forma, né? Para estes teólogos, então, haveria que ver com o olhar do pobre, porque o olhar do pobre seria o olhar, então, de quem? Cristo. Né? Para eles, é bem assim? Não é bem assim, mas essa é a lógica desta teologia. Portanto, não é uma análise desde o escritório. Há que estar junto com o pobre, há que viver com o pobre, para ver como o pobre vê, para escutar o que o pobre escuta, para escutar o que o pobre diz, e a partir do que ele diz, poder refletir o que Jesus diz ao respeito dessa realidade, e a partir daí fazermos a teologia, a reflexão teológica. Então, o que Deus diz sobre isto é isto. E então eles passam a uma espécie de reinterpretação praticamente do Evangelho todo, das Sagradas Escrituras todas. Por exemplo, uma passagem muito forte que é a do Éxodo, né? Onde há uma situação real de exploração de um império, o Império do Egito, sobre os hebreus, o povo hebreu, e os hebreus então têm que fazer o quê? Se providenciar sua libertação, porque Deus pede para eles, e para isso chama um nome providencial, que é o quê? Quem é esse homem providencial? Quem? Moisés, exatamente. Moisés. E Moisés faz que eles passem, vai quando o faraó não obedece, e finalmente eles passam pelo mar vermelho, se abre para eles passar, e depois são devorados pelo mar os egípcios, né? Então, que é o que Deus quer do pobre? Quer sua libertação. Quer sua libertação, porque isso já aconteceu com nossos irmãos, quando estavam submetidos aos egípcios, e Deus já deu para eles, Deus mesmo, a ordem, através de homens providenciais, de transitar o mar vermelho. Então, uma reinterpretação. Então, nós não podemos estar senão do lado do pobre. E que é o que gera pobreza? O que gera pobreza? A exploração econômica.
Mas como vamos a entender como se gera exploração econômica? Porque isso não está nas Sagradas Escrituras. Marx tem a resposta. O marxismo tem a resposta, a crítica ao capitalismo, uma crítica justa em muitos aspectos de Marx, deformada em muitos outros, ideológica, deformada em outros, né? Mas muitos dos aspectos que estão em Marx não foram ideias de Marx. Há um livro que chama Antes de Marx, né? Escrito pelo jesuíta antigo, o padre Ávila, que recolhe testemunhos antes de que Marx começara a escrever qualquer livro sobre economia, antes da publicação do Capitalismo e do Manifesto Comunista, de quase um século de manifestações públicas escritas de católicos criticando as estruturas econômicas, a forma econômica do chamado capitalismo industrial. Antes de que Marx escrevera, pareceria, tem passagens, então, a plusvalia se diz? Mais-valia, está apresentada por católicos quase um século antes de Marx. Mas Marx faz o que desta observação econômica? Uma ideologia. Coloca alguns critérios que tornam essa análise econômica uma análise fechada e ideológica, que todo se interpreta à luz das contradições. A luta de classes, para começar, e a luta de classes é o quê? O motor da história e, portanto, o que permite o desenvolvimento da história. Se na história nós queremos desenvolvê-la para a sua libertação, então nós precisamos fazer que haja esse confronto, que de qualquer jeito vai ter, mas precisamos estar do lado dos pobres nesse confronto e apoiá-los e desenvolver esse confronto, acelerar esse confronto, capacitar-los para esse confronto. Feito esse confronto, virá o reino, dizem eles. Né? Ou seja, começam a utilizar alguns critérios, já não só de análise econômica, que não só Marx, haveria outros liberais, etc., para fazer essa análise econômica, né? Pegam só Marx e começam a fazer esta análise, sobretudo com os critérios ideológicos, as categorias ideológicas que ele utiliza, e a mais perigosa é a dialética de classes. Né? Dialética de classes. Bom, até aqui fica claro qual é um pouco. Eu não quis ser irônico, nada, quis ser o mais respeitoso do que eles pensam. Até aqui fica claro a forma em que se articula a lógica do pensamento da teologia da libertação até esse momento. Sim? Sim. Eu só ia perguntar, quando você diz dialética de classe, quer dizer a luta de classes. Luta de classe, né? A luta de classes. Tá. Sim. Que é óbvio que há algo de verdade nisso, né? Ou seja, todo erro, para atrair a mente humana, ele precisa ter parte de verdade, senão o intelecto o rejeitaria totalmente, o aborreceria. A luta de classes tem um elemento real. É óbvio, é claro que aqueles que são subjugados por outros querem se libertar dessa subjugação. Isso é óbvio, não é? É óbvio, um mecanismo humano normal, mas que não parte de um mecanismo, digamos, que está inserto na história, como se a história fosse um ente vivo, né? Na história, e é usado de forma definitória por cada ciclo de dominação. Não. O desejo de libertação surge do valor da liberdade que o homem carga por sua dignidade. Surge da própria dignidade humana. E pode se resolver de forma violenta ou pode se resolver de forma pacífica. Então a luta não é o motor da história. O que é o motor da história é a liberdade. O que é o motor da história é a consciência da dignidade da pessoa. O que é o motor da história é
o desejo de proteção da família, não a luta em si. A luta é uma ferramenta quando existe uma dominação que não pode ser rejeitada pela via pacífica. E temos exemplos na história onde ha havido resoluções pacíficas e resoluções violentas. Você entende? Ela não é determinante, a luta não se impõe como um mecanismo para progredir no desenvolvimento humano. Sim? Sim. Ok. Bom, então, isso tudo nos anos 60, 70, nesse momento temos uma situação no continente onde efetivamente há uma série de oligarquias, de élites que concentram no poder, um sistema muito fechado, e começa a haver revoltas instigadas. Estamos na época da Guerra Fria, desde a União Soviética, com financiamento sobretudo soviético que vinha da Rússia a Cuba. Lembremos que Cuba, desde os anos 40, é já comunista, né? Finais dos 40, todos os 50, e é um enclave para poder fazer a revolução no continente. A parte que mais vivenciou essa revolução, essa revolta, foi Centroamérica, pela cercania com Cuba, e Guatemala, Nicarágua, El Salvador, por dizer só alguns países, vivem a parte mais violenta desta revolta, onde os teólogos da libertação, os sacerdotes e os leigos que abraçam esta perspectiva religiosa, se envolvem nas lutas, na luta armada, na guerrilha. Né? É importante sublinhar que uma guerrilha comunista é uma guerrilha administrada, não dirigida, mas sim orientada, financiada, alimentada com armas desde Rússia, desde a União Soviética. E no Brasil, Argentina, Chile e Paraguai há alguns focos de insurreição, mas são prontamente acabados em função, digamos, da pronta resposta dos exércitos desses países. Porém, começa a haver uma subversão social através da conquista nas universidades, né? Se entra nas universidades, mas começa a haver uma série de atividades muito fortes de sacerdotes engajados no que nesse então, finais dos 60 e todos os 70, chama-se sacerdotes pelo socialismo, sacerdotes pelo terceiro mundo, etc. Ou seja, um engajamento político revolucionário, mas sem tomar as armas, mas modificando a mentalidade das pessoas. O sacramentismo dentro uma conquista cultural dentro dos âmbitos sociais. E isto é muito eficaz. Isto gera depois partidos esquerdistas. Em Brasil temos o PT, por exemplo, que são fundados por todos aqueles que se envolvem nessas lutas populares, essas lutas de esquerda, que são alimentados por esta perspectiva religiosa, e se fundam partidos deste tipo, como o Partido dos Trabalhadores no Brasil. Bom, em 89 há uma grande crise, porque cai a União Soviética, se implode todo o muro, não é? Que toda não só digamos, não só a Rússia, mas toda a Europa comunista cai, a Alemanha cai por si própria, se dividem os diversos países que haviam sido colonizados pela União Soviética, e a teologia da libertação entra em crises. Entra em crises. Poucos anos antes de 89, se vocês querem ter uma ideia panorâmica do que a teologia da libertação é, desde a própria voz dela, sem colocar nenhuma interpretação, vocês podem procurar e ler. Eu tenho os 2 PDFs, tranquilamente posso mandar para vocês, ou vocês podem comprar os livros na Espanha. São 2 livros que foram titulados Mysterium Libertationis. Né? Um grande jesuíta, um homem realmente com uma capacidade intelectual extraordinária, o padre Ignacio Echacuría,
estaba un español que moraba en El Salvador, infelizmente infectado por esta ideologização da fé, mas ele consigue, nos anos 80, antes de 90, poder fazer toda uma estruturação dos planteamentos que em todo o continente tinham os principais teólogos da libertação. Então são 2 livros que chamam Conceptos Fundamentais de Teologia da Libertação, de Ignacio Ellacuría e John Sobrino. Se vocês querem ter uma radiografia do que era a teologia da libertação, pouco antes da queda do Muro de Berlim e, portanto, da introdução do comunismo, vocês têm que ler estes 2 livros para que tenham uma ideia clara de como pensavam. Okay? Junto com isso, vocês teriam que ver como eles agiram de forma revolucionária, apoiando as guerrilhas ou os movimentos de classe populares nos outros países mais ao sul. Mas o padre Ellacuría, nestes 2 livros, onde, repito, ele organiza o pensamento, artigos, ensaios dos principais teólogos da libertação de todo o continente, nos deixa um retrato muito claro. E o retrato claro é qual? Nós estamos em um momento em que temos que, para fazer avançar o reino, fazer avançar com a luta pelo socialismo. É muito claro, está muito claramente explicado isso aqui. Infelizmente, o padre Ellacuría é assassinado pela contra-revolução em Salvador e ele morre assassinado na universidade, eu não me lembro agora o nome da universidade, mas é a Universidade dos Jesuítas em El Salvador, e pouco tempo depois morre Monsenhor Romero, que era um bispo que havia tentado colocar em ordem ao padre Ellacuría e aos jesuítas da região, e havia reconhecido a parte de justiça que havia em suas reflexões, mas havia proibido a eles desenvolver com a guerrilha, e infelizmente o Monsenhor Romero, hoje canonizado ou beatificado, não me lembro, ele morre quando está celebrando a Sagrada Eucaristia. Pouco após a consagração, ele é morto, assassinado. Depois de que isto cai, então os teólogos da libertação entram em desespero. E agora quê, não? Se havíamos escrito alguns anos atrás que a luta era pelo socialismo, agora não tem socialismo. E não só isso, economicamente, eles ou seja, começa a se fechar a chave que Cuba recebia para mandar armas, subsídio, etc. E agora quê? Então, muitos teólogos da libertação, e não estou dizendo que todos os teólogos da libertação se envolveram com a guerrilha, mas estavam dentro de um grande movimento, se entende? Onde, evidentemente, a fechada do grifo, da água, do dinheiro, das armas, etc., impactou também na produção teológica. Então, eles vão para a Espanha, no Escorial, e em 92 se reúnem no Castillo do Escorial, e dizem, e agora quê? Do Escorial surge um dossiê, cuja primeira parte é esta, está aqui, Teologia da Libertação, né? No qual eles apresentam todas as possibilidades que tem para que a teologia da libertação não morra. E esse é um momento muito importante. Lá, Leonardo Boff, que já havia sido chamado sua atenção por Roma, etc., havia sido convocado a falar e tudo, se lhe havia pedido um ano de silêncio para depois ver como iam resolver sua situação. Leonardo Boff diz, não, eu deixo a Igreja Católica e eu vou pela livre. Na verdade, ele já vivia amaciado com uma mulher, né? Eu conheci ela, eu conheci os dois alguns anos atrás, 3 vezes tive a oportunidade de conversar com os dois, e posso lhes dizer que se Boff cometeu algum pecado, hoje ele está pagando esse pecado com a esposa que ele tem. Ou seja, vocês, não, é sério, não é nada machista, não.
Mas vocês sabem que normalmente tem dois tipos de homens só, né? Os homens que são mandados por suas mulheres e eles aceitam isso, na boa, e os homens que não aceitam ser mandados por suas mulheres, mas de qualquer jeito são mandados por eles, né? Só tem esses dois tipos de homens. Bom, Boff encontrou uma mulher. Alguns homens temos sorte de ter boas esposas, então somos bem mandados, mas outros não. Boff é um desses que não. Ele se juntou com esta mulher, já morava com ela anos antes de 92 de ir para o Escorial. Durante o processo ele já tinha relações com ela e ele aproveita o 92 e o processo para se afastar da igreja e casa com ela, né? Pede dispensa a Roma e casa com ela, dispensa idade e tudo. Quando eu conheci ele, fui para uma entrevista. Eu era um jornalista da agência internacional mais grande em língua hispana. Não, eu não era importante, a agência era importante. Entende? A agência. Eu trabalhava para um veículo muito importante. Portanto, a entrevista que ele iria dar era uma entrevista importante, que ia se divulgar na América Latina toda. Eu solicitei a entrevista com ele e tenho que dizer que ele é uma pessoa muito afável no trato imediato. Ele é creído, se acha toda coisa assim, mas no trato direto, quando você pede uma entrevista, uma conversa com ele é muito afável. E ele aceitou me dar a entrevista. Estávamos iniciando a entrevista, eu tenho gravada toda a conversa. Estamos iniciando a entrevista e chega a esposa. Ele estava vendendo livros em um congresso de teologia da libertação aqui em Belo Horizonte, umas palestras, não era um congresso, eram umas palestras em frente do Mercado Central, né? E na hora chega a esposa e começou a xingar ele, mas assim, ela não me conhecia, tá? Não me conhecia. Começou a xingar ele como se eu fosse, não sei, o filho deles ou alguém muito cercano, de uma forma tão feia que eu me senti muito mal, apesar de que não gosto de Boff. Tá. Toda a entrevista foi ele estar enchendo o saco, desculpem a expressão, humilhando ele em frente de mim. Toda a entrevista. Terminamos a entrevista, ele se desculpou pela situação. Eu achei que seria um mau dia da mulher. A mulher estava brigada com ele e acabou. Eu encontrei duas vezes mais em dois congressos de teologia da libertação. Um em São Leopoldo, 4 ou 5 dias de um congresso da Ameríndia, que eu pude participar, e aqui em Belo Horizonte, 4 ou 5 dias, em um congresso que houve na Casa São José, do qual pude participar com a imprensa também. Participei do evento todo. A mesma coisa se repetiu as duas vezes que eu voltei a pedir entrevista para ela. Não, na frente dos outros, sem uma entrevista, Na frente dos outros, da frente dos outros. Nas conversas de mesa, ela chegava e xingava. Então, se algum pecado ele cometeu, que só Deus sabe, nós poderíamos dizer alguma coisa, mas Deus sabe, hoje ele está pagando com esta mulher com a qual uniu sua vida. Mas, bom, temos que dizer que ele tem sido honesto, ele tem cumprido o compromisso com ela até agora, né? Continuam juntos. Mas, bom, eles moram em Petrópolis. Em 92 foi um momento decisivo, então, porque no Escorial, quanto tempo falta? Acabou? Não, calma alguma. Tá, 92, ele... 9h30. Ok, vou tentar acabar antes para ter um tempo para perguntas, caso vocês queiram. Em 92 foi um momento muito importante, porque e Boff teve um papel muito importante nesse evento, por quê? Porque havia caído o comunismo, agora, quero dizer, o comunismo soviético, agora não era mais o socialismo, uma via que chamara a atenção, estava em descrédito. E então, agora que? Lutas de classes, dialéctica da história, né? Quem são os novos pobres? Quem são hoje os pobres? As mulheres, os negros, os favelados, os homossexuais. Aí não falaram de homossexuais, em 92, isso vem depois, né? Mas aí surge
os marginados, as minorias. A natureza também entraria nessa relação? Não. De 92 é a ECO, 92. Sim, Né? Boff lança em 92 seu primeiro livro, da natureza, mas a natureza nesse momento não é vista como algo, te digo porque eu li os livros de Boff da época e os atuais sobre questão ecológica. Os livros de Boff de 92 são muito resgatáveis em algumas coisas. Os que hoje ele escreve não são resgatáveis nada, quase nada. Porque para ele hoje a natureza é um ser vivo, consciente, que procura sua própria evolução. Em 2012, que ele deu uma palestra em São Leopoldo, ele chegou a afirmar o seguinte, que o homem vai a desaparecer da Terra, está destinado a desaparecer da Terra, e a evolução do que Deus queria que o homem fora vai ser uma lula que hoje existe no Marte. Estou falando sério. Eu quando eu escutei... Tem que ser Lula? Tinha que ser Lula. Quando eu escutei, eu pensei, devo estar... Eu acho que eu não escutei bem. Eu devo... Às vezes é porque parece com a barba dele e tal. Eu não escutei bem. É uma lula que no mar os mares do Japão, ela tem um desenvolvimento extraordinário, não sei quantas coisas tem evoluído, estudos científicos sobre isso, e consegue quase se comunicar com os delfinos, os golfinhos, em um tempo muito curto, né? Quer dizer, de observação que se tem em suposta evolução dessa espécie. Então ele dizia que essa lula vai ser a depositária do que é a evolução humana. Por quê? Porque o homem vai transferir para ela, não, a natureza, que é a mãe consciente, ela tem consciência, consegue operar estas transmutações, vai fazer. Né? Então, a providência, porque ele usa ainda estes termos ainda cristãos, a providência fará que a natureza faça esse trasvase. Então, o Leonardo Boff de 92 não é o Leonardo Boff de hoje. Né? Hoje o cara realmente perdeu o rumo, hoje realmente pensa coisas que nem seus colegas teólogos da libertação aceitam. Muitos deles, alguns sim, outros não, outros riem dele. Aí, quando ele falou isto, eu perguntei a um outro que estava do lado, um ícone lá da teologia, eu perguntei do Chile, eu entendi isto, é isso que ele falou? Falou, o cara pirou. Falou assim. Você entende? Não sei, mas assim, a questão é o quê? Em 92 sim se coloca a luta ecológica, mas não é a natureza marginada. A luta ecológica se coloca como uma das lutas que devem ser dadas para, digamos, libertar aos pobres. A luta era contra o capitalismo que subjuga a natureza. Hoje já é também contra o capitalismo globalizante e tudo, mas já não é nem sequer só para isso. A luta hoje é contra o homem mesmo. Né? Ou seja, algumas passagens, não todas, ele não é tão explícito assim, mas algumas passagens de Leonardo Boff hoje apresentam o homem tem uma mutação, dá um pulo em sua mutação humana, ou ele é o algoz da natureza, portanto um inimigo. Né? Mas bom, então em 92 é no historial um momento muito importante, porque é o momento da diversificação. E começam a sair todos os teólogos da libertação de lá, pegando uma área de trabalho e começando a desenvolver. Então começamos a ter teologia negra, teologia indígena, teologia racial, teologia interreligiosa, teologia intercultural, teologia... Só nos anos 2000, final do 99, 2000, começa a se desenvolver a chamada teologia queer, ou LGBT, da minoria, não seria errado dizer homossexual, da minoria de gênero, né?
Porque assim, pode haver uma teologia sobre homossexualidade? É claro, claro. Pode haver uma teologia sobre qualquer coisa que exista na realidade, desde que vista aos olhos das Sagradas Escrituras, da mensagem de Jesus Cristo e da fé. Então, existe uma teologia, poderia existir, e de fato existe entre alguns homens que têm começado a desenvolver isto de uma forma muito cuidadosa, porque são perseguidos sobre uma teologia sobre a afecção ao mesmo sexo. Sim, se pode haver, porque esses homens são vítimas que sofrem. Ninguém escolhe ser homossexual, também ninguém nasce homossexual. É uma coisa que merece cuidado e estudo mesmo. Ninguém nasce, porém também ninguém escolhe ser homossexual. Pouquíssimos escolhem ser homossexuais através de um processo de depravação querido por si mesmos, né? Mas são poucos os que chegam a isso. Os que sofrem a homossexualidade são pessoas que têm uma série de confluências de situações. Pode haver uma teologia para isto? Claro, claro que pode, desde que confrontada com a mensagem real de Jesus Cristo. Ok? Então, pode haver uma teologia ecológica? Pode. Poderia haver uma teologia dos índios? Pode. O problema é que o elemento chave que se definiu no Escorial para que estas teologias se desenvolveram era a luta, era a confrontação, era a dialética histórica. Você entende? E então começaram a haver um desenvolvimento muito profícuo destas teologias, entre aspas, as que eram nominadas, e houve um revigoramento da teologia da libertação durante os anos 90. Porém, o combate que o Papa João Paulo II e o cardeal Ratzinger deram a elas possibilitou que elas foram de alguma forma marginadas a terrenos onde não foram apresentadas como oficiais da Igreja. Tem duas instruções emitidas pela Santa Sé. A primeira delas é a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, de 1984, e a segunda chama Instrução sobre a Liberdade Cristã e a Libertação, de 1983. As duas foram escritas por uma equipe coordenada pelo cardeal Ratzinger, e as duas formam quase que um único documento. Não podem ser lidas de forma separada, são uma unidade. Não foram divulgadas juntas porque se precisava para a segunda, se queria a primeira uma crítica à teologia da libertação existente. A segunda queria ser, nas palavras do próprio documento, uma proposta positiva que resgate na pureza da fé o que subsiste de correto as perguntas e as reflexões colocadas pela teologia da libertação. Então, evidentemente, isto implicava, já estava um padre que participou, que eu conheço, que participou da elaboração deste documento, me disse que estava praticamente pronto, só que queriam entregá-lo aos teólogos da libertação e alguns bispos e teólogos do continente para que fizeram ajustes que julgaram necessários. E isto foi feito e por isso foi publicada 1 ano e meio depois. Mas as duas são um só documento, por assim dizer. Então, este documento foi muito valioso porque orientou de uma forma muito adequada os bispos e possibilitou que eles puderam combater aquelas vertentes da teologia da libertação que estavam elencadas aqui como erros, que sustentavam os erros que aqui estavam. E possibilitou também um diálogo com aqueles que não sustentavam isso ou ainda não haviam chegado a isso, mas tinham um desejo de reflexão sobre estes problemas da pobreza, etc. Isto foi, repito, possibilitou que na igreja houvera, em geral, a teologia da libertação não se assumira como algo da igreja
e que os teólogos da libertação se recluíram nas universidades católicas, sobretudo, infelizmente, houve essa conivência, e em associações de lutas populares, civis, onde os bispos não podiam fazer nada com eles, porque eram associações cidadãs. Bom, por volta dos anos 2000, os teólogos da libertação têm uma sacada muito interessante, que formar uma associação que chama Ameríndia, onde eles vão poder se organizar a nível continental e global para poder avançar dentro das estruturas eclesiais. Em 2012 fazem o primeiro congresso de teologia, que muito prudentemente e astutamente não colocam como Teologia da Libertação, Congresso Continental de Teologia, em São Leopoldo, na Universidade dos Jesuítas. E em 2015, se não me engano, eu estou ainda com dúvidas sobre a data, não consegui olhar minhas notas, se faz aqui em Belo Horizonte, né? O primeiro acontece sob o pontificado do Papa Bento XVI, que havia feito Aparecida no ano 2017, não? 2007. E o segundo já com o Papa Francisco. Pouco depois do evento de Ameríndia em São Leopoldo, no Brasil, no Rio Grande do Sul, se publica em Roma este livro, Ao Lado dos Pobres, com o cardeal Gerard Müller, que é da Congregação para a Doutrina da Fé, e Gustavo Gutiérrez, né? E se faz a apresentação com o próprio Gutiérrez lá, e Müller é o presidente da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, eu decidi dizer, há uma teologia da libertação católica e está aqui em Gutiérrez. E depois, anos depois, já com Dom Paulo II, pouco depois também do evento de BH, se publica este livro, um ano antes do evento aqui em BH, este livro para os pobres, que é do cardeal Müller e também Gustavo Gutiérrez. Que é o que acontece para que se abra as portas então a Gutiérrez? O processo de Gutiérrez foi diferente ao processo de Leonardo Boff. Entanto, Leonardo Boff nunca aceitou ter cometido erros e se afincou neles e jamais os corrigiu, e foi protegido pelo episcopado brasileiro por parte dele. Gustavo Gutiérrez teve um acompanhamento dos bispos de Peru, de alguns deles que aconselhavam ele fazer o mesmo que Boff, mas outros aconselharam ele de corrigir. E Gutiérrez aceitou corrigir, e ele de fato corrigiu já na edição 4ª ou 5ª, me parece, de Teologia da Libertação Perspectivas. Ele assume todas as correções solicitadas por Roma. E com o tempo, ele continua de qualquer jeito agindo no âmbito, digamos, da esquerda, mas com o tempo algo acontece com ele, que ele decide ir-se aos Estados Unidos e se internar em um mosteiro de dominicos. Então, a partir desse momento, Gustavo Gutiérrez escreve um livro muito bonito. Eu não concordo com tudo o que está no livro, não é palavra de Deus, nem magistério, né? Pode concordar ou não concordar, que chama Bebendo da Água do Próprio Poço. Ele toma esta frase de São Bernardo de Claraval e ele diz que qualquer ação política e social dos cristãos tendente à libertação não faz nada, não ajuda a nada, não serve de nada, se não tem uma espiritualidade por trás. E essa espiritualidade é encontrar as fontes da fé. É o que ele diz. Se foi verdadeira este processo dele ou não, isso é uma coisa que só Deus sabe. Nós não podemos saberlo. Os fatos, o que nos vão dizendo, é que ele se vai moderando e vai corrigindo muitos dos planteamentos equivocados nos seus escritos. Estes livros de Boff
de Gutiérrez con Müller tem documentos, son totalmente ortodoxos, por así decirlo. Un teólogo debería decirlo, yo no soy quien para decirlo. Mas a mí no me parecen plenamente, no me parece que baten plenamente con o que a igreja em si. Ok? A mim. Mas eu sou um jornalista, não sou um teólogo. Há coisas aí que eu não aceito como plenamente cristãs. Todavia, não são coisas tão graves. Não são coisas tão graves. São aspectos essenciais porque ele reafirma insistentemente que toda prática de libertação tem que passar, isto é uma coisa muito insistente e muito boa, pelo encontro com Cristo morto e ressuscitado. Eu acredito que se isto é de coração, se é verdadeiro, é produto dessa experiência no mosteiro dominicano. Em 2007, em 2012, em São Leopoldo, ele fala, e fala qualquer coisa, horrível, sua fala, não diz nada. Foi uma fala, como estava quase que prevista a publicação do livro, ele não quis se comprometer com nada na fala. E o evento era totalmente heterodoxo. Em 2015, porém, em Belo Horizonte, ele veio aqui. E a fala dele, eu tenho a fala gravada, eu lhes confesso que eu que comecei com um crivo, com uma peneira a escutá-lo, depois me senti que estava em um retiro espiritual. Por quê? Porque a fala dele se centrou falando em todos aqueles que haviam falado de revolução, de luta contra o capitalismo, disto. Ele se centrou falando quem são os pobres pelos que nós decimos que temos que libertar. Então começa a fazer uma análise desde os pobres do Antigo Testamento, que tem um nome técnico que eu agora não lembro, né? Os pobres de Deus, né? No Antigo Testamento. Como? Anawim, os Anawim, que não somos só os pobres miseráveis. São também aqueles que se sentem abandonados por Deus. São também aqueles que se sentem sozinhos na noite escura, etc. Você entende? Não são só os pobres. E ele faz um vínculo que é Sanawim. Depois são identificados progressivamente com o desenvolvimento do judaísmo com os justos de Deus. Os justos de Deus. E São José era um justo. Está na Lucas. Tem Lucas. E Mateus. Um justo, um homem justo. Mateus. Um homem justo. Então, quem são os justos de Deus? Os que querem cumprir com a vontade de Deus. Estou seguindo o que diz Gutiérrez nesse momento. Então, os que querem cumprir a vontade de Deus, perfeito. Só que os que querem cumprir a vontade de Deus nem sempre sabem como é a vontade de Deus. E então vivem noites escuras, como São João da Cruz. Então pega trechos de São João da Cruz espetaculares e começa a plantear esses textos de São João da Cruz desde a perspectiva dos pobres. Ou seja, entender os pobres, melhor dito, desde a perspectiva de São João da Cruz da noite escura. E diz, mas a grande mestra de tudo isto é aquela que falou que a forma mais pobre de ser pobre mesmo é se abandonar totalmente a Deus. Quem disse isso? Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou uma bolinha, né, nas mãos de Jesus, e Jesus já brinca comigo, e eu me deixo. Né? Então ele diz, esses são os pobres que temos que libertar. Primeiro, das suas ataduras do pecado. Depois, aos pobres estruturais, aos pobres que não conhecem a fé. A verdadeira libertação desses é dar-lhes a fé, a Cristo. Puxa, eu escutei tudo aquilo. Ficou ortodoxo. Eu não sei, ele falou só sobre um aspecto. Sobre esse aspecto, eu posso dizer, eu tenho a gravação, que ficou totalmente ortodoxo. Agora, sobre outros aspectos, não sabemos. Mas sobre esse aspecto, que é fundamental, sim.
Então, assim como em alguns teólogos da libertação ha havido uma evolução, um desenvolvimento para a ortodoxia, afastando-se das categorias ideológicas. Em outros não. Vocês podem ver desses dois eventos, que são os dois maiores eventos de teologia da libertação na última década, e vão ver que tem coisas horríveis lá, horríveis. A incorporação plena da perspectiva de gênero ideológica à teologia da libertação. Você entende? Tem coisas horríveis. Agora, essa fala me parece que evidencia que nós não podemos dizer que todos eles são uma coisa só. Como provavelmente nunca foram todos uma coisa só. O padre Poliadowski, um polonês que estudou criticamente a teologia da libertação, Miguel Poliadowski, ele inicia um ensaio sobre isso, afirmando que não existe a teologia da libertação, sino as teologias da libertação. As teologias da libertação. Que, claro, todas estão em um grande rio que podemos considerar teologia da libertação, mas nem todas são iguais. Mais uma reflexão, dois teólogos da libertação mais, que falam ao respeito da teologia da libertação. Nesse mesmo evento, 2015, a última palestra, depois de escutar uma série de tolices, a última palestra, o espanhol jesuíta Pedro Trigo, um homem de uns 65 anos, que mora na Venezuela há uns 30 anos atrás, ele diz a seus irmãos que estão lá que eles precisam, eu tenho a gravação, eles precisam fazer autocrítica. Todos precisamos fazer autocrítica. Eu já fiz, e esta é a minha autocrítica. E começa: eu instrumentalizei o povo para que ele se somara a ideologias políticas, movimentos políticos, e tirei dele o mais valioso que eu podia dar para ele, que era Jesus Cristo. Eu instrumentalizei o povo. Eu di ao pobre, em vez do depósito da fé, do encontro com Jesus Cristo, eu di uma ideologia e lhe fiz crer que isso era o Evangelho. Claro que isso foi uma autocrítica. E depois diz: agora o que nós temos que fazer é entregar Cristo e lutar pela libertação, para combater o capitalismo, coisas que você concordaria, coisas que eu concordo com combater o capitalismo selvagem, mas tá, tudo isso. Uma autocrítica de um homem que do encontro verdadeiro com os pobres, e depois de ver o fracasso do que eles fizeram em Venezuela, faz uma autocrítica e diz: nós erramos e tiramos o mais importante, que era Cristo, o tesouro mais importante. Nós temos que dar. Ele usa a expressão da pérola preciosa, que é uma coisa que eu gosto muito. Ele usa: todo mundo calado, nenhuma palavra. Terminou e as conversas se dividiam entre quienes diziam que havia pegado pesado e quienes diziam: ele falou certo, temos que fazer um caminho de volta. Mas estavam divididos. Terceiro caso, Clodovis Boff, muitos anos antes, 2011. Clodovis Boff, que provavelmente seja o mais, em Brasil, o mais inteligente teólogo que teve essa camada de teologia da libertação, porque ele realmente escreveu livros de teologia sistemática, enquanto os demais escreviam reflexões. Boff escreveu teologia sistemática, ou seja, escreveu ciência teológica, com erros, mas escreveu ciência teológica, usou método teológico. Ele havia se silenciado por volta, depois do Escorial, não temos escritos dele, temos muito poucos escritos. Depois de ele ter 2 ou 3 escritos muito importantes de teologia sistemática dentro da linha de teologia da libertação. Em 2011, ele escreve para a Revista Brasileira de Religião 2 textos. O primeiro chama Teologia da Libertação e a Volta ao Fundamento. Neste texto de 20 páginas,
ele, não vou falar de todo ele, só vou dizer, digamos, o sintético. Ele disse o seguinte: nós fizemos uma inversão, né? Nós, ele se inclui, colocamos aos pobres no lugar que Cristo deveria estar na hora de fazer teologia. Ou seja, o locus, o lugar teológico foi ocupado não por Cristo, mas pelo pobre. Lembra quando eu falei que havia a praxis, né? Havia que se colocar no lugar do pobre para escutar ao pobre, porque o pobre falava que era palavras de quê? De Deus, né? Por aquela identificação na Sagrada Escritura. Então ele diz: não, o que a revelação está na Sagrada Escritura, o que Cristo quis está na Sagrada Escritura. O que esse texto quer dizer não é que temos que escutar ao pobre para escutar a Cristo. O que Cristo falou está na Sagrada Escritura. É que temos que amar a esse pobre para amar a Cristo. A teologia não se faz desde o pobre, se faz para o pobre, para amar, para que ele entenda melhor o amor que Cristo tem por ele, não para que nós entendamos o amor que Cristo tem por nós. Se entende? Então ele faz uma crítica, a meu ver, demoledora, e ele afirma: nós temos que voltar à fonte. E a fonte é que? Cristo, o Evangelho. Temos que devolver Cristo para os pobres. E a teologia tem que ter uma finalidade: a santidade. O seguinte, uma enxurrada de críticas para ele, uma do seu irmão, Boff, Leonardo Boff, e todas as demais dos mais conotados teólogos da libertação. E ele escreve uma última réplica, ele escreveu só dois, né? Uma última réplica: volta ao fundamento, réplica, insiste, Cristo é o Senhor, temos que voltar ao querigma. Através do querigma podemos resolver como temos que amar melhor o pobre. O mais importante é dar-lhe ao pobre a fé, Cristo. E, dando Cristo a ele, estar com eles e ajudar-lhes também na sua libertação social. Através de quê? Da doutrina social da igreja. Através de todo o ensinamento secular que a igreja tem a respeito disso. Os dois textos valem a pena ser lidos se vocês querem realmente um aprofundamento neste ponto. Parto para o final. Em vista de tudo isto, desculpem se foi muito árido a exposição, poderíamos nos perguntar: existe uma teologia católica da libertação? Existe. Pode haver uma teologia católica da libertação? Pode. É aquela que se desenvolveu nos anos 60, 70, 80? Não. Aquela que se envolveu, que fez luta revolucionária, que substituiu Cristo pelos povos? Não, essa não é. Não é católica. Por quê? Porque substituiu Cristo. Todo nele estava errado? Não. As perguntas fundamentais eram corretas. Por que um continente de católicos tem tanta pobreza e exploração pelos próprios católicos? Por que os próprios católicos exploram a seus irmãos? Por que a corrupção é tão arraigadamente, está tão arraigada na cultura quando é um continente católico? Se entende? Jesus quer isso. Isso está na mensagem de Jesus. Então por que vivemos isso? As perguntas são corretas, né? Ainda mais, a atenção aos pobres, a atenção social, para ter casa, vestido, sustento, isso é coisa de comunista? Não, é responsabilidade de todos, é ato solidário, é responsabilidade de todos pelo fato de ser seres humanos e obrigação nossa pelo fato de ser cristãos, porque efetivamente Jesus se identificou com os pobres, não por um amor exclusivo aos pobres, não, o amor é com todos e para todos, misericórdia para todos. Mas Jesus disse explicitamente: me viste com fome e não me distes de comer,
me viste com sede e não me diste água, me viste nu e não me vestiste. Quando, Senhor, eu te vi? Eu só vi farrapentos, apestosos, folgados aí, que era eu. Era eu. Através de quê? Da misericórdia, da esmola, sim, de tudo isso, mas também do compromisso social dos leigos cristãos. Também do compromisso social dos leigos cristãos. Se vocês leem o que os primeiros padres da igreja falavam sobre o dinheiro, sobre a propriedade, o uso, eles não negam a propriedade privada. Mas se vocês olharem a forma tão dura com a que se fala para aqueles que tratam aos pobres, aos que precisam, aos que necessitam com desdenho, vocês poderiam dizer, é comunista, né? Não, não é comunista, é cristão. É cristão. Porque Deus veio para todos, especialmente para os mais pobres. Está em Santo Tomás de Aquino. Está em Santo Tomás de Aquino. Todo aquilo que você tenha em sua casa, você, e que seja supérfluo, que esteja ademais daquilo que você tem para sua própria vida e seu conforto também. Aquilo que já não é só para teu conforto e tua vida em estrito sentido, tudo aquilo, se você tem inútil, supérfluo, e vês a um pobre em necessidade e não dás para ele, é pecado. É Santo Tomás de Aquino, no Tratado da Justiça, na parte que fala da justiça na Suma Teológica. Você tem aí uma roupa que tem mais de um ano sem usar, lembra-te de Tomás de Aquino. Por que surge esta teologia da libertação não católica e se expande como fogo por todo o continente? Porque não havia católicos engajados e envolvidos para atender às necessidades verdadeiras dos mais pobres. Vocês querem combater a teologia da libertação de verdade? Essa teologia da libertação não católica? Então atendam aos mais pobres com a doutrina social da igreja, com a verdadeira teologia da libertação. Onde está? Aqui. Aqui tem um tratado de verdadeira teologia da libertação, no segundo documento, que coloca em termos positivos o que é para os cristãos a libertação. Onde mais? Aqui, nas reflexões de Boff, do Clodovis, né? Do Clodovis Boff. Onde mais? Nas reflexões corretas desses que parecem estar fazendo um caminho de volta a casa. Sem medo. O Papa acaba de falar, Francisco, em um evento que eu não gosto, porque só se encontrou aí com cafajestes, né, com organizações de movimentos sociais que realmente fazem uma atividade política muito ruim, né? Porém, o que o Papa falou para os movimentos sociais em 2015 em Bolívia é correto, totalmente correto. Leia o discurso. Temos que dar teto, trabalho e terra àqueles que não têm. Não queres os agricultores na cidade, então dá terras, que trabalhem lá. Não queremos cidades grandes, expandamos a desenvolver as cidades do interior com desenvolvimento agrícola, também com terras com posição. Se o Papa está falando em dar terras, está falando em dar propriedade privada, é comunista isso? Ele tem outras falas às vezes que não são assim, que nos deixam confusos, mas essa fala em específico é totalmente correta. Minha casa, minha vida. Por que estava errada? Por dar casa aos que não têm? Não. Estava errada por manipular e manter aqui a essas pessoas, e porque essas casas eram uma miséria de local onde viver e realmente não se podia viver lá, e depois de um ano você fazia assim e a parede caía. Por isso estava errado. Mas o governo ter iniciativas subsidiárias para poder desenvolver casa digna para os que não têm,
isso é comunismo, isso é sua esquerda, isso é socialismo. Não. Isso é mensagem cristã, isso é justiça. E quando vocês vejam que a teologia da libertação está crescendo na nossa diócesis ou em qualquer lugar, lembrem que é porque nós não colocamos a mão para trabalhar por aqueles que realmente precisam. Porque temos um tesouro que é a doutrina social da igreja e o temos escondido. Está no cerne da mensagem cristã o amor aos pobres. Então, respondendo, há uma teologia da libertação católica? Sim. Está nestes documentos pontifícios, está em parte da doutrina social da igreja, está em parte dessas reflexões teológicas dos que estão voltando a casa, ou já voltaram a casa, como Clodovis Wolff, mas não é essa teologia que insuflou a violência, a guerra, o desrespeito aos outros, etc. Nota final. Quando eu falo que é correto a luta contra o capitalismo, é porque nós não temos, os católicos não temos uma ideologia. Nós não somos nem de direita nem de esquerda em sentido estrito. Em sentido estrito. Entende? Nós temos somos católicos, temos uma doutrina social da igreja. E se existe um capitalismo que explora. E se existe um capitalismo que respeita o livre mercado e a responsabilidade social desse livre mercado, e esse deve ser apoiado. E se existe uma concentração, às vezes, em determinadas circunstâncias, do poder no Estado, porque as circunstâncias o exigem e deveríamos apoiá-lo, como existem situações em que devemos combater. O que define isto é o princípio de subsidiariedade. O princípio de subsidiariedade. Nós não somos nem estatistas, nem Estado mínimo. Nós acreditamos na autoridade, no convívio social, no princípio do bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Bom, termino. Tem alguma pergunta? Quedan 3 minutos para poder responder alguma que vocês tenham. Peço desculpas pela aridez do tratamento, mas não quis ter uma abordagem que simplesmente esculachar e ridiculizar. Quis ser honesto colocando a lógica do pensamento deles e a evolução que ha havido dentro da igreja a este respeito. Dom Pedro Casaldáliga é considerado um teólogo da libertação? Em sentido estrito, não, porque ele não escreveu praticamente nada de teologia. Ele tem poesias, né? Tem poesias, tem um catecismo que é horrível, né? Se chama Catecismo para o Povo de Deus, um livro pequeno, muito heterodoxo, né? E o que ele fez foi que ele é um ativista, ou seja, a teologia da libertação não pode ser entendida só como um movimento intelectual. Ela é, mas sobretudo é um movimento social de ativistas que tem uma agenda. As comunidades eclesiais de base eram uma ferramenta na mão da... As comunidades eclesiais de base foram fundadas pelo cardeal do Rio de Janeiro, Salles, do Eugênio Salles, e são espetaculares, são ótimas, só que foram instrumentalizadas pela teologia da libertação. Quem explica esse processo para poder discernir e dizer, olha, eram uma ferramenta boa para que pudermos chegar a comunidades pequenas. As pessoas, em vez de ir à igreja a receber catequeses, se reuniam entre elas no bairro, na casa, liam o Evangelho, ou meditavam, oravam e se animavam para ir ao domingo à missa, ou rezar o terço, o sábado, etc. Isso eram as comunidades eclesiais de base de Dom Eugênio Salles, quando estava em Recife ainda, e depois em Rio. O que fez a teologia da libertação? Em vez de ler a Sagrada Escritura só, a Sagrada Escritura era interpretada só a perspectiva ideológica da luta de classes. Aí ferrou, né? Tem este livro de Dona Mauri Castanho, eu lhe recomendo ler, Caminhos das SEVs no Brasil, que explica esse processo muito bem e explica o testemunho dele, de como ele chegou a bispo em Jundiaí, viu tomada as SEVs pela teologia da libertação, quis cortá-las e mandá-las para o brejo, mas viu que havia pessoas boas que não estavam todas ideologizadas. Então o que fez?
Ele participou de todos os eventos ideologizados que havia de teologia da libertação, acompanhava. Ele viajava, bispo, viajava com eles no ônibus, ia ao evento, escutava uma série de estupidezes, terminava, mas estava com seus fiéis, voltava e dizia, olha, vamos pegar isto, vamos discernir, São Paulo diz, fiquemos com o correto, deixemos o lado, fazia um discernimento com eles e começava a caminhar. Quando ele terminou, quando ele se aposentou como bispo de Jundiaí, não havia mais teologia da libertação nas SEBs. Havia em outras pastorais, mas não nas SEBs. Ele fala de todo este processo de sarar. Né? É um pouco como dizer, a CNBB, teologia da libertação, tem que ver. A CNBB é uma estrutura de comunhão e de organização da igreja. Não é autoridade, é uma estrutura de organização. Vamos a combater uma estrutura de organização? Não, uma estupidez. É como combater o colégio de cardeais. A maioria dos cardeais são corruptos e são difamados. Agora, com o Papa João Paulo II e atrás, é uma estrutura de poder muito corrupta. E há fatos aí, na história toda. Vamos a combatirla, Não, é uma estrutura que o Papa precisa para governar. O que temos que combater são os vícios que ela tem. Igual, acredito, nas comunidades eclesiais de base. Eu já conheci comunidades eclesiais de base em Santa Rita, uma pequena comunidade de Minas, interior de Minas, muito boas, que não tem nada a ver com teologia da libertação, não participam desses eventos nacionais, tudo, fazem suas coisas regionais, muito boas. Alguma outra pergunta? Questionamento, podem me questionar, claro, alguma coisa que não tenham concordado, isto não é palavra de Deus, eu posso errar, evidentemente, não é? Esta é simplesmente minha perspectiva, a raiz do que eu tenho olhado, estudado. Dom Helder Câmara, nesse contexto. Olha, Dom Helder Câmara, que eu diria, ele fez duas coisas que eu diria que já seriam obstáculos suficientes para ele não ser canonizado. Três coisas. Ele apoiou todo o processo de radicalização ideológica da teologia da libertação desde a Conferência Episcopal, como secretário da Conferência Episcopal. O bispo Dom Amaury, que eu conheci pessoalmente ele, nos eventos de Aparecida, nas assembleias de Aparecida, e ele me dizia, olha, o problema da CNBB não são os bispos, porque a maioria dos bispos são um grande centro cinza, que se mexe para onde os polos mais ativos puxam. É claro que é um problema, mas não é um problema imediato. O problema da CNBB são os assessores, dizia ele. Temos que expurgar os assessores e colocar padres bons, verdadeiros, pastorais como assessores. É o que ele dizia. Okay? Que foi o que fez Dom Helder Câmara, isso está documentado, todo isso está documentado. Ele encheu de assessores ideologizados a Conferência Episcopal. Duas coisas mais que ele fez. Ele destruiu o seminário, acho que é Recife, né? Onde ele era bispo, o seminário de Recife. Ele entregou o seminário, um seminário muito vivo e com muitíssimos seminaristas, ao padre Joseph Conley, que morreu uns 10 anos atrás. Um dos mais importantes teólogos da libertação da América Latina. Ele era um ativista que desenvolvia focos de teologia, de ativistas de teologia da libertação, não de ideólogos, em toda Sudamérica. Que é o que o padre Conley fez? Ele era belga, né? Belga. Morava aqui no ICI, né? Com os jesuítas, e dava aulas lá e tudo. Na FAGE, hoje FAGE. Né? Ele fez que? Pegou o seminário e ele aplicou o que chamou de teologia da enxada. Acabaram as aulas de teologia, todo mundo vai de 5 da manhã a 5 da tarde a trabalhar no campo com os pobres, com os camponeses, e terminado às 5 da tarde almoçamos com eles, 6 da tarde vamos fazer nossa reflexão, de 6 a 8 vocês vão ter a formação que eu vou dar a raiz do que vocês aprenderam, teologia, a praxis, né? Teologia da libertação pura no sentido originário ideológico.
Só que esses camponeses tinham vínculos com organizações guerrilheiras na região. E ele sabia isso. E o que aconteceu? O seminário passou, eu não tenho a data, eu tenho registrado o número, não lembro dele exatamente agora, mas depois posso te passar, mas suponhamos que ele passou de 100 seminaristas a 10. Todos os demais ou saíram ou foram para os movimentos revolucionários, com a felicidade plena do reitor Joseph Conrad e com o conhecimento de Dom Helder Cabra. A terceira coisa que ele fez, e nós estou fazendo esse trabalho, um registro, batizos, casamentos, crisma, ordenações sacerdotais no período que ele foi bispo. Os primeiros dados apontam uma queda ao vazio, imediata. 4 anos depois, começa a haver uma queda, ainda não terminou, mas uma queda. O que é o mais importante para um bispo em uma diocese? Se não ter novos filhos, casar, dar a graça para os outros, a vida para os outros. Então ele foi um bom bispo. Esses dados terão que ser julgados por quem quer sua canonização. Em contraposição a isso, foi um homem, ao parecer, muito coerente. Não era um esquerdista caviar. Eu conheci um bispo que foi sacerdote com ele, que ele chegou a acompanhá-lo durante 2 anos como assistente pessoal, um bispo ortodoxo, Dom Paulo, que já faleceu, um bispo do interior aqui de Minas, que me dizia, ele dormia com batinha em uma cama sem colchão, né, austero, acordava, tomava banho, só tinha 2 batinhas e ele trocava uma e outra, tinha uma negra e uma branca, trocava uma e outra. Então, comia em lugares simples também, populares. Então, assim, é uma figura complexa, né? Eu acredito que não deveria ser canonizado, não porque seja o demônio, porque uma pessoa que tem luzes e sombras que deveriam ser ainda esclarecidas, e só o tempo permite esse esclarecimento, né?